que era muito poderoso. Hoje ele caiu no ostracismo, mas isso não é uma verdade. Olha a quantidade de anos que ele ficou praticando isso e foi acobertado por várias pessoas. Enfim, de várias formas ou por omissão, eu não consigo acreditar que um homem como esse não relate, não conte para os outros. Porque assim, né, até para mostrar sua superioridade, ele acaba falando e ninguém fazia nada, ninguém tomava uma providência, falava, olha, isso é imoral, é amoral, é tudo, né? Isso é nojento. A gente está lidando com seres humanos. Então, Mas muito aí que tá triste. Uma dúvida. Até que ponto a gente não sabe que existem outros Diris por aí, né? Exatamente. Principalmente nesse mercado do entretenimento. Você sabe que eu tinha prometido para as pessoas. Eu recebi os processos cíveis, né? Porque a gente está falando aqui do processo criminal. Ele está aqui, né, no júri dele de um processo criminal. Quem o acusa é o Ministério Público Federal, ali de Nova York, do sul de Nova York, mas nós temos vários processos cíveis contra ele. Mas, gente, são muitos. E o mais importante, porque é este processo, apesar de ter entrado num acordo no dia seguinte, que é o que vai dar o gatilho para essa grande ação criminal, que é o processo que a Cassie Ventura moveu contra ele no final de 2023. O processo é pesadíssimo, é muito triste, é horroroso. E o que ele vai fazer rapidamente? Entra num acordo, paga 20 milhões, encerra o processo, mas isso já está na justiça. Então, isso não volta mais. E, de novo, quando a gente fala sobre crimes contra a dignidade sexual, independe da vontade da vítima, do acordo que ela tenha feito, enfim, a autoridade policial e o Ministério Público, eles irão investigar. E eles começaram a achar ali vários indícios. Uma das partes é porque quem vai dizer que ele traficava pessoas, né, interestadualmente foi a própria Cassie. Ela vai contar, inclusive, que ela passou por isso. E olha o que ele pedia para ela. Dentro do processo, ele vai pedir para ela o seguinte: eu quero que você entre agora em sites de escortes, né, de profissionais de sexo, e ele dizia exatamente qual era o tipo de homem que ela tinha que contratar para essas freak-offs. Eram homens negros com com pênis avantajados. Ele não queria que nada tivesse, tinha até, aparece no processo até o tamanho. Então, assim, tem que ter um determinado tamanho e ela era obrigada a fazer isso. Ela relata, são mais de 90 relatos da Cassie nesse processo civil, que ela participava de várias festas, né? E depois dessas festas, em uma até, ela vai colocar o nome ali. Eu estava, né, numa festa com ele, com o Diddy, e era uma festa, um after party do Jay-Z. Olha só, aparece o nome do Jay-Z aqui. Não significa que ele tenha culpa, mas ela vai relatar o nome do Jay-Z e ela vai ser espancada por ele. Vai ser jogada para fora de um carro em plena Quinta Avenida, em Manhattan. Nossa. Aí ela vai rastejando, procurando tipo um táxi para entrar e ir embora para casa. Mas isso era constante. Ela não só apanhou naquele dia do hotel, ela apanhou várias vezes. Os relatos, né, de agressões físicas, eu acho que ele estava ali realmente a um ponto de matá-la. E ele fazia uma outra coisa muito perversa com a Cassie. Ele tinha sua arma e ele falava assim: você vai carregar minha arma na sua bolsa. Isso também está no processo. Mostrando o seguinte: ó, você se comporta porque eu posso pegar essa arma e te matar. Ela tinha muito medo. Agora, veja que loucura, né? Porque ela carregava a arma dele. A pessoa, quando está acuada, também pode fazer uma outra loucura. Pode usar aquela arma contra ele. Né? Então, ela também teve ali um autocontrole muito grande, porque isso podia ter acabado numa tragédia. Tragédia. E até você explicar que ela era vítima daquela situação, essa mulher estaria presa. A emenda sairia pior que o soneto. Exatamente. Então, agora, assim, fale. Perguntar para o Reis um negócio. Você não acha que está faltando mais um 50 Cent na história, mais gente para... Porque eu fico pensando o seguinte, né? Imagine que você tenha participado de uma freak-off dessa e você tenha visto cenas inacreditáveis. Tudo bem, você participou, mas até que ponto você vai levar isso
pro resto da tua vida contigo que você é um covarde, né? Porque depois de todos esses relatos da Cassie, da Jane, de todas essas testemunhas assim, será que não vai ter um famoso que vai falar, ó, chega, eu vou pro pau mesmo, eu vou falar a verdade de tudo que eu vi ali, que eu vivi, nós não podemos deixar esse cara impune. Será que não vai aparecer uma figura assim, Reis? Acho que não. A maioria tem rabo preso, né? Eu acho que muitos deles estão, assim, com um medo absurdo de se posicionar, com medo de perder a carreira. O próprio Jay-Z, ele foi citado nesse depoimento, não houve nenhum pronunciamento grande a respeito disso. Eles estão todos muito contidos. Tem um outro Então, fator... até quando eles vão ficar assim também? Porque pode ficar ruim, né? Para explicar para as pessoas. Eu acho que vai ficar muito ruim pra Porque eles, não é se muito eles pior depois se mantiverem assim. aparecer alguma coisa óbvio. taxativa e aí eles não falaram nada. Não, e assim, olha os relatos, gente. Pelo amor de Deus. Não, assim. é assim, de novo, essa defesa, desculpa, ela é patética. Lógico, assim, nenhum advogado de defesa defende o crime. Ele vai defender os direitos constitucionais daquela determinada pessoa. Agora, você querer descredibilizar uma vítima cheia de provas, de materialidade, de imagens, é assim, é muito pequeno tudo isso. Isso é horrível. Porque não é uma mulher falando, são várias pessoas atestando, né? Todo o material que está sendo entregue foi analisado. A gente está lidando ali com uma promotoria que é muito experiente. Eles não estão brincando. Sim. Então, assim, a defesa, quando ela entra nesse joguinho de levar só para uma... Ah, não, isso é algo que foi consensual, saiu um pouquinho, ele perdeu a mão. Não, gente, ele não perdeu a mão. Esse homem é monstruoso. A questão toda no final, se eles vão conseguir, né, ficar em cima das leis federais ou se isso vai ter que voltar para um julgamento estadual. Eu acredito que sim, principalmente porque agora vão entrar, depois da Jane, alguns outros, né, membros, enfim, de FBI, do HSI, tudo isso para atestar, né, materialidade das coisas, principalmente dessa questão interestadual. Por que entra o que eles chamam, né, de Homeland Security Investigation, que é o HSI? O HSI ele só vai entrar, né, para trabalhar em conjunto com uma outra autoridade policial porque esse crime não foi só naquele determinado local. Principalmente esse crime ele pode ter, né, rompido barreiras, né, que não são só também interestaduais, mas barreiras internacionais. Então, isso é muito complicado para ele. Não é qualquer autoridade policial que cumpriu um mandado de busca e apreensão em cima das propriedades dele. A gente tem que entender que quando você aciona esse órgão, é porque algo muito sério está acontecendo ali. É lógico que você vai precisar verificar a materialidade de tudo aquilo ali. Voltando à questão desses grandes nomes, qual é o maior problema desses grandes nomes? Eu não sei se eu já cheguei aqui a contar para vocês, mas eles assinam contratos, né, com grandes empresas. Então, assim, gravadoras. São contratos milionários. Tem uma cláusulazinha que ela é mortal nesse contrato. E diz o seguinte: ele vai fazer duas perguntas. Você já tem alguma coisa na tua vida que nós precisamos saber? Você passou por algum problema? Eles querem saber tudo da tua vida, porque a marca vai estar ali depositando o nome dela em cima da tua pessoa. Ela tem o direito de saber. A pessoa vai responder sim e não. Se ela responder não, toca o barco. Se ela responder sim, você vai ter que explicar até para a marca saber, vamos continuar com você ou não. Eu quero, porque nenhuma marca quer escândalo. Quando você assinou aquele contrato, tem uma outra cláusula dizendo: você não pode se envolver em nenhum escândalo. Se acontecer alguma coisa contra a sua vontade, que você, né, não foi você o causador daquele escândalo, você precisa avisar a marca para que ela possa, inclusive, tomar determinadas providências. Então, o que acontece é que essas pessoas estão em vários contratos mas aí, de novo, o que pesa? O dinheiro, é a vida deles, é a vida de uma determinada pessoa, é a destruição, né, da indústria fonográfica. E o que está aliviando agora um pouquinho para o Didi não é o julgamento dele, né? Porque assim está todo mundo em cima daquela corte. É pelo escândalo, acredite se quiser, que aconteceu, né? Que foi lá o famoso rompimento entre o Musk e o Trump. Não porque eles romperam,
Mas por quê? Musk vai dizer sobre um outro caso, que é o Jeffrey Epstein, e ele vai dizer o seguinte, que é muito pior do que o do Didi. Porque, de novo, o do Didi está todo em volta dele. Ele fomentou, criou, né, uma indústria criminosa para satisfação, né, a luxúria, a lascívia dele. O Epstein tinha criado, né, uma organização ali, né, enfim, com a mesma finalidade para várias pessoas muito importantes. Sim. Esses arquivos estão selados. A pergunta que não quer calar, o Musk teve acesso a esses arquivos? Ele estava ali, não sei se vocês lembram, muitas pessoas começaram a falar, nossa, ele está tendo acesso a arquivos do Pentágono. Que outros arquivos ele teve acesso? O Musk dá pesadelo para o Trump. Isso com certeza. Então, fato. É isso que, sabe, quando um escândalo fica maior, mas assim, só que o escândalo dele é muito grande. Agora, olha, para vocês que estão nos acompanhando, são 9h39. Muito obrigado pela gigantesca audiência no mundo inteiro. Estamos quase batendo aí 800 telas ao vivo. Se vocês puderem, rumo aos 400 likes para a gente bater a meta média. Então você divide o número de pessoas ao vivo por 2 e vamos para os 400 likes. Ajuda a gente aí, senta esse dedo no like. A Carla ainda hoje vai nos explicar mais 2 questões. Vai. A primeira é a seguinte... Quarta semana. Estamos aí, quarta semana, começando. O que a gente pode esperar? Porque na semana passada você já tinha dito pra gente que talvez iria atrasar o processo de defesa que iria iniciar essa semana. E a gente acredita que vai atrasar sim, inclusive por esses pedidos, né, de anulação dos julgamentos. A defesa está assim... enfiando ali, né? O tempo todo tentando exatamente, voltar atrás. derrubar testemunha, dizendo que essas pessoas são mentirosas. O tal do Mark Agnifilo, que é o advogado de defesa, disse que vai mover uma ação civil contra a Brianna, dizendo que ela é uma mentirosa, que essa mulher não poderia jamais estar ali, que ela está depondo, né? Enfim, com base em mentiras, que aquilo é perjúrio. Perjúrio é algo gravíssimo nos Estados Unidos, né? Você não pode mentir de forma alguma, e principalmente uma testemunha. O que está acontecendo também? Algumas pessoas conseguiram acesso, né, à plateia ali e entraram e começaram a gritar Free Diddy, Free Diddy. Também irritou o juiz. Algumas pessoas levantando que ele só está indo a julgamento porque é um homem negro, trazendo a questão racial novamente, querendo dividir os Estados Unidos. Não se trata de um homem negro, um homem branco, é um homem perverso, sádico, né? Uma pessoa bastante ruim. Essa semana a gente ainda vai ter a Jane, possivelmente mais 2 dias. A defesa deve contraditá-la, deve buscar outros... enfim, elementos, a gente precisa esperar um pouquinho, e vão entrar agora também autoridades que trabalharam, né, durante as buscas e apreensões nessas casas do Diddy, para trazer mais informações, e a gente espera que até o final da semana, se tudo der certo, se a gente não tiver nenhum contratempo aí, comecem a chegar as testemunhas de defesa. Quem será que vai defender, hein? Com certeza. Não, o que a gente ficou sabendo, que a acusação vai trazer alguns nomes chaves da Bad Boy Records para depor também. Eles estão pedindo. A defesa vai chamar a família, com certeza. Vai chamar pessoas para contar a infância dele. Vão tentar agora humanizar essa pessoa, né? Vão tentar trazer ele para uma forma humana, porque o que a gente está enxergando ali, as pessoas falam monstros, né? Mas ele não é um monstro, ele é um homem ruim, perverso, uma pessoa má, né? De índole má. A sombra dele é muito grande. E só para finalizar, Carla, os casos civis que você havia falado, assim, a Carla teve acesso no final de semana, gente, na sexta-feira a gente até divulgou isso para vocês aqui, de vários casos diferentes, que não esse que a gente está tratando aqui, dos abusos todos do P. Diddy. Tem outros casos vindo. O que mais te chamou a atenção? Então, eu consegui ter acesso ao da Gina, né? Vou trazer mais informações, eu não consegui terminar de ler. Tem um caso que é muito interessante, que é de uma pessoa trans. Ela entrou com uma ação contra o Diddy.
aonde ela vai dizer que ela foi contratada para participar de uma possível ligação com a morte do Tupac. Olha só, vai lá para trás. O que aconteceu com essa ação? Para vocês entenderem, a ação está parada, porque essa pessoa está presa, tá? Essa mesma pessoa entrou com outras 2 ações e a justiça entendeu que ela não tinha fundamento. Então, lá nos Estados Unidos tem aquela questão do 3 strikes, né? Então, para ela continuar com essa ação, ela teria que pagar $450 e ela não tem esse dinheiro, né? Ela diz que ela está presa, que ela precisa de ajuda. Mas eu vou ler esse processo para entender, porque é da onde pode ser, de novo, uma loucura da cabeça dessa pessoa, mas esse processo já está na corte, ele só não andou porque ela não pagou as custas, mas ela vai falar da ligação do Diddy com a morte do Tupac. E você vai ver tudo aqui no nosso Além da Notícia, porque a cobertura desse caso mais séria da internet você está vendo aqui graças ao trabalho magnífico da nossa queridíssima Carla Albuquerque.